sua paz e que na noite de hoje nós possamos refletir sobre os nossos estudos de Livro dos Espíritos, programado para esta noite, que são as questões 459 e 450. Ou melhor, 549 e 550. Lembrando que nós estamos estudando o livro 2, o capítulo 9 do livro 2, que tem como título Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Essa questão da intervenção dos espíritos no mundo corporal foi algo muito bem estudado pelo codificador. Foi um tema, na época da codificação, estamos falando de meados do século XIX, quando as religiões ditas cristãs predominantes deixavam muito claro que ninguém viria, depois da morte, se manifestar junto aos vivos. Então, a questão da comunicabilidade, que sempre foi algo relatado em todas as épocas, principalmente no livro histórico da Bíblia, onde sempre ficou muito claro a presença de entidades espirituais junto aos homens, no momento da codificação, era algo simplesmente negado pelas religiões, e Allan Kardec vai e estabelece esses estudos falando sobre a interferência dos espíritos no mundo corporal. Então, se para hoje isso soa como algo relativamente natural, em função de toda ação mediúnica publicada através da literatura e tantos outros meios, na época era algo realmente inusitado e era uma ousadia do codificador afirmar essas questões. Então, esse capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, ele é constituído de 13 itens, com pouco mais de 100 questões, 100 perguntas e respostas, uma centena de perguntas e respostas, além dos comentários do codificador. Na semana passada, o Carlos Gomes fez abordagem sobre o item 10, quando ele falou sobre os espíritos durante os combates. E agora nós falaremos sobre o item 11, e a semana que vem nós teremos o Estevão e depois o João Itaboraí. E esses três últimos itens vai falar sobre os pactos, vai falar dos pactos com o Satanás, tema abordado pelo codificador, vai falar sobre o poder oculto, sobre os talismãs, sobre os feiticeiros, vai falar sobre as bênçãos e maldições. Isso nesses três últimos estudos, que começaremos hoje, o Estevão a semana que vem e depois o João Itaboraí. Então, uma das perguntas que nós fazemos é a seguinte: por que o codificador fez essas abordagens lá em meados do século XIX, na França? Nós estamos aqui no Brasil, século XXI, e nós temos a percepção de que esses temas eles são algo assim muito atuais. Então, aquilo que se abordava na França, nós conhecemos hoje, são assuntos recorrentes. Nós sabemos que esses assuntos eles dão margem a filmes, a campeões de bilheteria como Harry Potter, são inúmeros livros, best-sellers, enfim. Nós percebemos que esses temas eles suprem determinadas lacunas no imaginário popular, no imaginário coletivo, e fica assim uma grande pergunta: por que esses temas eles são tão fortes? Não apenas hoje, mas sempre foram ao longo de toda a história e de todos os povos. E nós vamos encontrar a resposta quando nós percebemos que essas conceituações, esses temas, eles estão vinculados ao chamado imaginário coletivo. E o imaginário coletivo
acaba sendo até um capítulo especial da psicologia, mas de uma forma geral são um conjunto de símbolos, de conceitos, de memórias, de imaginação de determinados povos, de determinadas comunidades, e muitos desses símbolos eles atingem um limite que ultrapassem muito as possibilidades do real, e eles vão adquirir a força dos mitos. Eles tornam-se verdadeiros ícones de povos e de nações. E vão surgir aí as grandes lendas, vão surgir as mitologias, os grandes mitos ao longo da história, a mitologia grega, a mitologia romana, e nós vamos encontrar as mais variadas explicações históricas para esses fatos. Mas nós vamos nos deter nas colocações de Herculano Pires. Herculano Pires faz abordagens fantásticas sobre essa questão no livro O Espírito e o Tempo. E ele vai falar que esses fatos eles tiveram origem no comportamento dos primeiros homens, dos primatas, os homens das cavernas, que se viam assombrados pela agressividade do ambiente em que eles viviam, de forma que as intempéries, os grandes rios, as grandes montanhas, as tempestades, os furacões, as grandes geleiras, os fenômenos da aurora boreal, os terremotos, os vulcões, as descargas atmosféricas, todos esses fenômenos naturais, eles assombravam os homens primitivos, que se sentiam totalmente impotentes e muito pequeninos diante da grandeza desses fenômenos. Existem determinados fenômenos atmosféricos, tipo assim furacões, que quando eles acontecem nos oceanos, a água do oceano é sugada. Então, são fenômenos que eles são simplesmente fantásticos. E diante desses fenômenos, hoje, nós ficaríamos perplexos. Imaginem os homens daquele tempo, que eles não tinham proteção nenhuma e se viam vítimas dessas forças da natureza. E, segundo o professor Herculano Pires, havia já nesses homens que estavam ensaiando para ingressarem no período de humanidade, já havia um sentimento da existência de um ser superior que pudesse responder por esses fatos. Aliás, eles ainda não tinham essa noção de que um ser superior respondia por isso. A noção inicial que eles tinham é de que era, sim, a manifestação de um ser superior. Então, ao experimentar os dias de calmaria e aqueles momentos em que os fenômenos ameaçavam a segurança de todos, eles foram estabelecendo uma relação de que tratava-se de uma manifestação direta de um ser superior. E aí vai surgir a tentativa de se estabelecer uma comunicação com esse ser. Vai surgir aí os ritos da magia, os rituais mágicos para aplacar a ira desse ser. E aí começa a surgir então as oferendas, os ritos, de forma que esta ira pudesse ser aplacada e ser garantida a segurança de toda aquela coletividade. Então, aí começa a surgir esse imaginário popular procurando explicar e entender esses fenômenos, mas de uma forma assim já muito bem definida, de que se tratava de algo superior a todos eles. E a necessidade da comunicação, a necessidade dos ritos onde as oferendas pudessem agradar e aplacar essas forças que deram origem às grandes lendas, a essa imaginação fértil do imaginário popular. E nós vemos que nessa mesma linha de ação
procurando entender toda essa fenomenologia. Nós observamos que o Espiritismo ele vai surgir fazendo uma grande releitura de todos esses fatos que haviam no imaginário coletivo, porém, sob as lentes do Consolador, procurando, de alguma forma, nos dar uma explicação racional de todos esses fatos. Então, nós observamos que as grandes lendas, essas grandes histórias dos povos que sempre existiram em todas as épocas, elas têm a sua razão de ser. E o Espiritismo vem lançando luz sobre essas questões. Daí o fato do codificador ele ter abordado essas questões, que na sua época elas eram muito fortes. E aqueles que estão aí na casa dos 50, 60, sabe que quando eram crianças, né, quando éramos crianças, nós sempre ouvimos essas lendas. E isso, inclusive, nos amedrontava, me amedrontava quando eu era criança. Então, é lógico que quanto mais nós recuamos no tempo, esses contos, essas lendas, essas histórias, elas eram naturalmente mais intensas. E a literatura espírita, ela vai nos mostrar o peso, né, desses pactos, quando André Luiz, através de seus relatos, ele vai nos mostrar que essas questões elas atingem uma certa gravidade. São fatos que realmente nos interessam. Então, o codificador ele vai fazer essas colocações nas questões 459 e 549 e 550. E nós percebemos que ele faz uma abordagem um tanto assim tranquila. E André Luiz, em seus livros, ele vai nos proporcionar o desdobramento dessas questões, mostrando realmente a sua gravidade. Muito bem. Então, nós temos na questão 549 a seguinte proposição feita pelo codificador. Allan Kardec pergunta: existe alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Bem, primeiro, nós precisamos de entender o que é pacto. Todos nós sabemos o que é pacto. Mas quando nós vamos lá no dicionário para entender melhor o significado, nós percebemos que é algo relativamente forte, porque pacto, pelo que nós vimos, é um solene e rigoroso acordo, onde uma obediência é estabelecida. Olha só. Né? É exatamente isso que nós tínhamos a percepção. Né? Pacto é um solene, ou seja, não é uma brincadeira, é um acordo rigoroso, onde se estabelece uma obediência àquilo que foi pactuado. Então, existe aí as expressões pacto de sangue, pacto com o diabo, que é o que Allan Kardec vai abordar. Ele fala pacto com o Satanás. Existe também o pacto de suicídio, onde as pessoas elas se propõem a se suicidarem juntas e etc. Bem, nessa pergunta, onde Allan Kardec diz: existe algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? As entidades começam a responder assim: não, não há pactos. Ou seja, já existe aí uma demolição deste conceito que existe no nosso imaginário, onde você praticamente, segundo o imaginário popular, você venderia sua alma a uma entidade diabólica. Né? Então fica muito claro, os espíritos respondem com dois não. Não, não há pactos. O que existe, dizem os espíritos, são pessoas de natureza má
que simpatizam com espíritos maus. Ou seja, pessoas maus têm princípios comuns e aí esse mal vai se potencializar para atingir os seus objetivos. Mas quando os espíritos respondem que o que existe são pessoas de natureza má, aí nós questionamos, esperei, mas como pessoas de natureza má? Né? Se nós somos criações divinas, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, como que nós vamos explicar essa natureza má? Aí nós vamos lá na questão número 120 de O Livro dos Espíritos, quando pergunta-se para os espíritos por que todos têm que passar pelas fieiras do mal, né? Como se nós tivéssemos efetivamente uma natureza má. E aí os espíritos dizem que não pelas fieiras do mal, mas pelas fieiras da ignorância. E é muito interessante uma explicação dada pelo espírito Miramês, quando ele fala sobre a sabedoria dos espíritos ao substituir a palavra mal pela palavra ignorância. Ele diz o seguinte, que a palavra mal, ela não tem significado nas qualidades naturais da vida. Ou seja, ninguém é criado mal. Ninguém é criado para o mal. Então, ele diz que a substituição da palavra mal por ignorância é uma colocação profundamente adequada, porque a palavra ignorância, ela vai expressar um estado do espírito primitivo, que desconhece as leis de Deus. Quando Miramês fala isso, aí vai surgir uma outra questão que nós vamos entender. Ele deixa claro, realmente não existe o espírito de natureza má. Existe o espírito que passa pelas fieiras da ignorância, porque ele desconhece em seu estado primitivo as leis divinas. Mas aí nós vamos continuar questionando, mas como que o espírito vai ignorar as leis divinas? Se na questão número 621 fica muito claro que as leis divinas, elas estão na consciência da criatura. Ora, se elas estão na consciência, como é que os espíritos ignoram? E aí o Espiritismo nos dá a resposta fantástica para essa questão. Porque, embora as leis divinas estejam na nossa consciência, somente através das existências sucessivas é que nós vamos desenvolvendo esses potenciais e, através dessas existências, nós vamos tomando consciência da nossa realidade e, consequentemente, dessas leis que já se encontram, digamos, impressas na nossa consciência, no nosso ser. Então, o desenvolvimento das nossas potencialidades é a razão maior das existências sucessivas. Então, nós podemos entender que a finalidade da existência, a finalidade dos processos existenciais, a finalidade da reencarnação é o desenvolvimento dos nossos potenciais através das experiências que nós vivenciamos no mundo material, com o qual nós nos identificamos em função do nosso estágio evolutivo. Aí fica muito claro de que a existência física, ela é uma sequência natural do nosso desenvolvimento espiritual. Quando nós falamos em provas, quando nós falamos em quadros expiatórios, na verdade, quando nós falamos em resgate, nós estamos falando de processos reeducacionais em decorrência de determinadas atitudes que nós assumimos conscientemente durante a vida. Então, fica muito claro que, da mesma forma que muitas pessoas passam pelos bancos escolares de uma forma tranquila, muitos espíritos também. Eles passam pelos ciclos existenciais de uma forma muito natural, se educando, se desenvolvendo e se ajustando, crescendo espiritualmente.
Agora, nós sabemos que da mesma forma que algumas pessoas não conseguem concluir o seu curso e precisa depois de uma escola especial, isso também vai acontecer e nós, do nosso planeta Terra, segundo Joana de Ângeles, nós somos espíritos dessa classe especial, né? Nós sabemos que aqueles que não conseguem acompanhar o desenvolvimento natural acabam tendo que estudar em classes especiais. E a Terra nos proporciona isso, um ambiente muito especial em função da nossa dificuldade em acompanhar o desenvolvimento natural do nosso ciclo evolutivo. Então, nessa questão ainda, nós conseguimos ter essa compreensão de que os espíritos, quando eles se afinam com as chamadas entidades do mal, trata-se apenas de um estado transitório. E os espíritos, nessa questão 549, eles dão um exemplo. Eles dizem assim, né? Se evocais espíritos maus para prejudicar o seu vizinho, esses espíritos também vão passar a exigir que você os ajude a perseguir as outras pessoas que eles também desejam prejudicar. Então, aí é que vai se estabelecer o pacto, né? Quando nós solicitamos o auxílio de um amigo para que possamos atingir alguns objetivos e depois esse amigo também vai pedir para que nós possamos auxiliá-lo. Então, o pacto ele vai surgir de uma forma muito natural. Isso significa que nós nos vinculamos com entidades pouco evoluídas, porque nós também somos pouco evoluídos, nós temos instintos ainda agressivos, muitas vezes nós nos comprazemos com o prejuízo do outro e, em muitas circunstâncias, nós queremos nos apossar daquilo que pertence ao outro, e aí, diante desses interesses pequeninos e inferiores, nós abrimos as portas para que entidades possam se aproveitar, nos auxiliar e depois elas também nos cobrará a colaboração de que elas precisam para satisfazer os seus intentos. Segundo os espíritos, daí vai nascer o pacto. Mas os guias deixam muito claro que se esse vizinho, do exemplo, estiver vigilante, bem sintonizado, ele não será atingido por essa trama, né? E deixa também muito claro que a pessoa ela tem a possibilidade de reagir, ela pode errar, mas ela tem a possibilidade de reagir e de quebrar esse pacto, né? Nós sabemos que vai existir um custo, vai haver alguma dificuldade, mas deixa muito claro os espíritos que quando o indivíduo ele reage contra suas próprias atitudes, ele passa a ter a proteção, a assistência das entidades superiores para que ele possa superar suas próprias necessidades. E nós precisamos também de refletir que muitas vezes, no nosso cotidiano, em função de algumas situações, nós acabamos sendo os donos da confusão, né? Imagina aquela pessoa, aquele um de nós, né? Nós estamos lá na fila do banco, de repente alguém chega, fura a fila e nós resolvemos não ficar quieto, né? Nós resolvemos criar ali a nossa confusão. E às vezes nós nos arrependemos, né? Ou seja, concluímos que deveríamos ter ficado quieto em função de ter um desgaste por ter reagido àquela situação, enquanto que os outros da fila ficaram quietos, né? Então, às vezes, nós temos algumas atitudes em nome, digamos, da ordem, da justiça, nós esquecemos a tolerância,
nós esquecemos que aquelas pessoas que agem dessa maneira, em algum momento, elas vão se defrontar com alguém que terá a mesma atitude que elas tiveram, e aí vai ser um momento muito difícil para elas, porque as leis da vida, elas são muito naturais. Elas são naturais. Quando nós temos determinadas atitudes equivocadas, nós nos vitimamos dentro de um automatismo da própria lei. Então, muitas vezes, nós não temos que criar confusão. E outras vezes, se o momento deixar muito claro que nós temos que nos manifestar, que nós possamos fazê-lo com equilíbrio. Não significa que nós temos que permitir, mas se nós entendemos que o momento exige alguma posição nossa, que nós possamos fazê-lo com total equilíbrio, de forma que não haja prejuízos para as nossas emoções e nem para as pessoas. Porque todas as vezes que nós agimos de uma forma que não condiz, digamos assim, com uma boa postura ética, nós abrimos as portas para sermos instrumentos de entidades pouco evoluídas. Isso pode acontecer numa fila de banco, isso pode acontecer numa esquina, quando alguém ultrapassa o sinal, quando alguém atravessa na nossa frente, quase provocando uma colisão, e aí muitas vezes nós perdemos o equilíbrio. Nós vamos ali à forra, nós queremos alimentar, em função do nosso estado emocional exacerbado, nós acabamos alimentando uma discussão. E nos esquecemos que muitos espíritos se encontrarão numa dessas esquinas da vida. E, às vezes, grandes tragédias acontecerão ali, em alguns segundos, em função de atos de invigilância. Então, todas as vezes que nós não agimos de uma forma ética e consciente, nós espíritas principalmente, nós podemos, sim, ser instrumentos de entidades pouco evoluídas que encontrarão as portas abertas para se utilizar das nossas emoções e criar os problemas que elas desejam. E a questão 550, Allan Kardec ele vai perguntar: qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido a alma a Satanás para obterem certos favores? Olha só que colocação mais interessante essa, né? Ele está falando de uma proposição que é comum, nós conhecemos, né? Pessoas que verdadeiramente vendem a sua alma a Satanás, como diz Kardec, para conseguir determinados favores. Então é muito interessante, porque os espíritos eles explicam com muito carinho essa questão. Eles dizem o seguinte, que essa frase, vender a alma a Satanás, é uma alegoria. Assim dizem os espíritos. E as histórias em torno dessas alegorias, eles dizem que são as fábulas. Ou seja, não condiz com a realidade, né? Essas lendas populares. E ele vai exemplificar novamente, dizendo que aquele que chama espíritos para deles obter riqueza, vai murmurar contra a providência divina, vai renunciar às provas que foram estabelecidas e sofrerá na vida futura as consequências deste ato. Pessoal, é muito interessante isso, porque nós percebemos que tem pessoas que a qualquer custo elas querem a riqueza. E o exemplo dado pelo codificador é exatamente esse. E sempre se cogitou de que muitas pessoas são capazes de vender a alma a Satanás, estabelecer um pacto para ficarem ricas. E aí os espíritos fazem uma análise muito interessante, dizendo que essas pessoas que têm
essa postura, essa ambição exacerbada, elas acabam se sintonizando com entidades afins, entidades que também elas se identificam com a riqueza, com os prazeres que o dinheiro traz. Vai se estabelecer naturalmente um pacto, porque quanto mais atrasado é um espírito, maior a sua materialidade e maior a sua necessidade de estar presente junto ao mundo material. Então, quando as pessoas elas cedem a essa afinidade, estabelece-se aí um verdadeiro vínculo. Essa pessoa, ela pode sim conseguir riqueza, porque ela será inspirada, ela será direcionada, ela será orientada por essas entidades com as quais ela, entre aspas, vendeu a alma. Essas entidades com as quais ela estabeleceu determinados pactos. Então, aquele planejamento reencarnatório, onde a pessoa ela lutaria contra esses instintos, ela acaba simplesmente abandonando o seu planejamento reencarnatório. Por isso que os espíritos falam que as pessoas que agem assim, que a todo custo buscam a riqueza, eles murmuram contra a providência, ou seja, eles estabelecem um novo roteiro para a sua vida, que deveria ser de renúncia, digamos, de dificuldades, para aprender, sim, a valorizar a riqueza que um dia tiveram e que desperdiçaram. Então, a pessoa, ela vai se privar daquele quadro provacional que deveria caracterizar a sua existência. Isso vai fazer com que ela sofra as consequências da sua atitude. Ou seja, elas não serão punidas. Mas uma coisa são as pessoas que, por merecimento, pela sua capacidade gerencial, pelo seu senso de responsabilidade, recebem da providência divina bens para que eles sejam administrados em benefício coletivo. Então, nós sabemos que muitas pessoas, elas recebem a riqueza como algo que lhes foi confiado, porque são espíritos que têm uma capacidade gerencial e administrativa de contribuir para o progresso. Então, nós vemos que são empresários conscientes da sua tarefa, pessoas que se dedicam àquela atividade empresarial e têm sob sua responsabilidade milhares de pessoas e de famílias. Nós sabemos que isso existe e o mundo caminha nessa direção, mas existem aqueles onde a ambição ela tem a predominância. O indivíduo ele quer dinheiro a qualquer custo e naturalmente que ele não terá a possibilidade de fazer bom uso. Então, no futuro, ele se verá diante de quadros expiatórios para que ele possa se reeducar diante dos seus problemas que ele mesmo criou em função dessa corrida desvairada em busca da riqueza, né? Porque a pessoa que age assim, ela quer a riqueza para a sua satisfação pessoal. Normalmente, as marcas se localizam através do egoísmo, ou seja, o indivíduo ele vai querer cada vez mais para si, para o seu bem-estar. E isso vai também, isso vai desenvolver outros problemas que vai dificultar a existência, vai lhe trazer uma série de prejuízos e muitas pessoas elas vão guardar com tanto vigor aquela fortuna que elas se tornam ávaras. A avareza acaba caracterizando o seu comportamento. E nós sabemos que a pessoa que tem avareza,
ela é capaz de passar necessidades para preservar e não gastar a sua fortuna. Então, as consequências, elas não se impõem através de atos punitivos, mas as consequências por si só, elas acabam criando determinadas necessidades, onde os quadros expiatórios futuros, eles acabam se estabelecendo. Então, essas pessoas, elas, ao invés de se desprender da matéria, elas acabam se vinculando ainda mais. Então, fica muito claro dessa forma que esses pactos, eles não existem, mas eles são profundamente prejudiciais para a pessoa. Então, dizem os espíritos que aquilo que se estabelece tacitamente com os espíritos maus, que são os pactos, pode ser rompido através da firme vontade que acaba por granjear a assistência dos bons espíritos. Então, Allan Kardec, ele vai colocar dessa forma, mas André Luiz, ele vai nos proporcionar, digamos, uma releitura dessas proposições iniciais e vai nos trazer, sim, a triste realidade daqueles espíritos que estabelecem verdadeiros pactos, verdadeiros vínculos e as dificuldades que eles vivem através de muitos séculos de sofrimentos, de um processo de escravização espiritual nas paragens dos umbrais e vai necessitar, sim, de verdadeiros projetos de resgate das entidades superiores para que eles possam ser resgatados e novamente ser reintegrados dentro daquele processo natural do desenvolvimento espiritual das criaturas. Então, o Espiritismo vai realmente lançar luz sobre essas questões que dizem respeito a todos nós, porque em algum momento nós já tivemos essas dificuldades e se nós não tivermos aquela vigilância que Jesus nos alertou há mais de 20 séculos, com certeza nós corremos o risco de, em algum momento, acabarmos sendo instrumentos de entidades que se utilizam de nós através das necessidades que trazemos na alma. E, com certeza, haverá cobrança. Então, nós temos que ter muito cuidado com relação às nossas atitudes. Aquilo que nós sentimos, que muitas vezes não nos agrada, é algo que vem de dentro para fora. São sentimentos que afloram das profundezas da alma. Foram experiências que vivenciamos no passado, que elas afloram exatamente para que nós possamos analisá-las e, através da vigilância, podermos modificar o nosso quadro mental. Então, nós precisamos, sim, de não nos esquecer desse comportamento vigilante, a fim de que possamos resolver os problemas que ainda trazemos dentro de nós. Então é isso, pessoal. Eu achei muito interessante as colocações do codificador, os desdobramentos que a literatura espírita nos proporciona e também, à medida que eu ia estudando, eu ia me colocando nesse contexto. E aí nós conseguimos avaliar a nossa fragilidade, mas com certeza estamos no caminho e vivemos a grande oportunidade que nos foi concedida para podermos corrigir os nossos desvios de personalidade. Muito obrigado a todos, pessoal. Ficamos agora com a colocação de cada um. Valeu, Laide.